minha vida, antes do casamento, dias antes, aí tem um aconselhamento do pastor, não é? O pastor nos chamou na salinha dele para nos aconselhar. Quem que foi no pastor Neto? Pastor Walter Rogato. Ele trabalha com Desafio Jovem lá em Santo André. Pastor Walter Rogato, queremos o senhor aqui. Abençoa a nossa vida. E eu me lembro que nós fomos na salinha dele, né? E ele perguntou para mim, né? Se eu era virgem. Se eu já tinha conhecido ou não. Uhum. Mulher, não é? E pensei, como isso aqui não é aconselhamento. Interrogatório. É interrogatório. Mas que depois a saia justa. Tá parecendo a CPI da Assembleia de Deus, né? CPI da Assembleia foi bom. E perguntou, conversou, aconselhou e tal, e perguntou, no final do aconselhamento, perguntou para mim, olhando bem no meu olho, né? E eu falei, não. E realmente eu não havia tido contato com mulher nenhuma com 18 anos, e para eles é uma loucura isso, né? Principalmente naquela época, para o cristão, vamos dizer assim, ainda tinha uma justificativa, né? Mas para quem não era crente, para quem não estava dentro de uma igreja, para quem não tinha uma palavra de Deus, para quem não tinha pai, não é? Achava que já havia tudo se perdido, ou era um perdido. Uhum. Né? Eu disse, não, senhor, graças a Deus não, eu respeitava muito a minha mãe, tinha medo de entristecê-la por aquilo que eu observava, pelo ambiente do trabalho, pelo ambiente a qual a gente às vezes passava. Então, nunca faltou oportunidade, mas sempre sobrou temor. Já havia temor no coração que eu não queria desapontar a minha mamãe. Né? Então, eu falei, de forma alguma. E, maravilha, ele fez a pergunta e aí já entrou em outros aconselhamentos. Eu falei, espera um pouquinho. Opa, aqui está 2, eu não vou casar sozinho. Eita. A mesma pergunta que o senhor fez para mim, o senhor faça para ela. Não me esqueça. Quer dizer que a CPI é só comigo? Ele fez isso mesmo. Aí o pastor arregalou os olhos e ficou assim, mas deixa eu explicar. Ele falou, eu não perguntei para ela, porque eu conheço a família, sei que ela foi criada na igreja, conhecemos os procedimentos dela. Não me convenceu. Não me convenceu, porque não importa, é ser humano. Tem as mesmas paixões que eu teria, não é? Então, o justo é justo. O casal, e eu trago isso comigo, quando acontece depois de casado, que acontece alguma coisa, que quer culpar só um, não, é os dois, 50% para cada um, na maioria das vezes, não é? Lógico que tem as suas exceções. Agora, então por quê? Porque era filha de pastor, porque era família crente, né? Era melhor do que eu. Entendi. Entendeu? Entendi. E foi isso que eu quis transmitir para ele. Não é porque aí você vê um mau juízo, porque você não é da igreja, porque você não tem a mesma família, porque você não tem os mesmos ensinamentos, e aquilo eu achei errado. Aquela linha de raciocínio para mim foi errado. Né? Mesmo depois da justificativa, eu ainda falei para ele, não, certo... Era ele ter perguntado para nós dois. Mas e aí ele... Aí ele falou não, aí ele pediu desculpa para ele, né? E aí perguntou para mim, eu respondi, graças a Deus, estava tudo no lugar, tudo direitinho, não tinha problema nenhum. E nós fomos embora. E isso aconteceu na quinta-feira antes do nosso casamento. Quinta-feira antes. Antes do casamento. E como que é um aconselhamento desse para chegar antes do casamento? Como foi o aconselhamento dele? Que ele falou alguma coisa assim? Ele falou muito da vida, né? Do que o casal do cotidiano. O aconselhamento de uma vida a dois, não é? O aconselhamento de uma vida a dois. Paciência, o carinho, o amor, a atenção, que tudo isso faz a diferença, né? E a gente também entende, a gente também entende o porquê da pergunta primeiro para mim, ou só para mim, no caso que seria, né? A gente entende também, mas
seres humanos têm os mesmos desejos, independente de homem ou mulher.